Vamos convocar o nosso especialista em economia, o professor da USP, o Celso Grise, para abordar esses temas. Professor, o governo que assume deixa claro que a prioridade é financiar os programas assistenciais e, para isso, não pode abrir mão de receitas que serviram para a isenção fiscal, como o caso, por exemplo, da retirada dos impostos dos combustíveis. Diante desse cenário, fica mais difícil pensar numa reforma tributária que tire o peso dos impostos das costas da população em geral e das empresas privadas, que são as que geram emprego? Boa noite, professor. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Efetivamente, Petri, há uma necessidade enorme de manter disciplina fiscal. Disciplina fiscal você pode alcançar através do regramento que você monte nas contas de resultado, nas contas de receita, nas contas de despesas do governo, ou mesmo nas contas que envolvem as dívidas do governo face aos seus credores. A gente pode regular tudo isso e fazer cortes aí. Eu queria fazer duas observações que eu acho que o ministro Haddad tem clareza sobre o assunto. Primeiro, não se corta despesas que diminuem os investimentos que têm alto poder multiplicador. Por exemplo, não se cortam despesas com infraestrutura, com programas sociais e assistenciais, não se cortam essas despesas. Se você pensar no longo prazo, não se cortam as despesas com ciência e tecnologia, com educação. Para isso, você tem que cortar em outros lugares. Por exemplo, nos gastos com o pessoal que o governo tem realizado. E aí preocupa, claro, a todos nós, uma montagem de uma estrutura de gestão pública com 37 ministérios. Isso já não me parece um recado bem enviado pelo presidente Lula para a sociedade. Não é? Em segundo lugar, ele, claro, pede a preservação ainda da isenção desses impostos sobre combustíveis, na medida em que isso é uma decisão política, pelo menos nesse primeiro mês. Mais cedo ou mais tarde, ele tem que cortar todas essas subvenções que setores empresariais têm recebido de uma maneira errada, distorcida e assimétrica. Nós temos que cortar isso, aumentar a arrecadação. Isto ficaria claro no bojo disto que você me perguntou, a reforma tributária. A reforma tributária será tão mais eficiente se ela for precedida por duas outras reformas. Em primeiro lugar, a reforma política, porque sem reforma política nós não vamos conter gastos nenhum. Em segundo lugar, pela reforma administrativa, onde os cortes mais fortes devem ser feitos. Eu não estou querendo aqui prejudicar os funcionários públicos, mas quero apenas dizer uma coisa. Nós não podemos aparelhar o Estado. Não podemos voltar a esta situação que marcou o passado dos governos petistas. Eu gostaria de ver uma administração de pessoal ajuizada para que sobrasse dinheiro para aplicação em outros locais. Uma das coisas também muito importante é envolver nessa reforma administrativa os salários do judiciário, que são exacerbados, estão muito grandes e merecem também cortes expressivos. Perfeito. Celso Grise, obrigado pela sua análise, uma ótima noite para o senhor e um feliz ano novo. Para todos nós, Petri, para todos os nossos ouvintes e telespectadores, porque 2023 há de ser melhor do que 2022. Valeu, Muito professor. obrigado. Valeu.